E aí pessoal, vamos lá. Então vamos no nosso vídeo agora para a gente aprender aí a questão do samba, né? Como que funciona o samba, como que instala. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma instalação muito básica do samba, tá? Com uma pasta pública, muito simples, tá? E é só uma introdução. E aí você pode configurar com mais permissões, fazendo uma integração maior com o AD, entre outras coisas que pode fazer, tá? Aqui vai ser uma pasta bem simples, tá? Só um compartilhamento de pasta para você ter uma ideia, tá bom? E até um pouco do que eu vou cobrar na aula também. Esse vídeo é para a aula lá da faculdade, os alunos, e para quem quiser ver, né? Mas na verdade é para os alunos lá fazerem uma atividade da faculdade. E você pode incrementar, fazer outras coisas aí. O Samba uma forma de compartilhar arquivos através do Linux muito poderosa, né? E você pode incrementar bem mais. Isso aqui, como eu disse, é uma configuração básica, tá bom? Então, vamos deixar de conversa aí, vamos começar aqui o nosso... Deixa eu só pegar meu roteiro aqui. E então, vamos lá. Vamos começar aí. A primeira coisa que você vai fazer, você utilizando já a sequência, quem tá meio perdido aqui, é só assistir os outros dois vídeos aí. Tem um de instalação do Ubuntu, tem outro, tem um de instalação do Ubuntu, né? Outro de comandos básicos de Linux parte 1 e comandos básicos de Linux parte 2. Eu sugiro, se você não conhece muito de Linux, assista esses três vídeos nessa sequência. Primeiro, o de instalação do Linux, que está falando de Nextcloud, mas você vai só até a instalação do Linux, se você não quiser saber do Nextcloud. O segundo, que é o comandos de Linux, comandos básicos de Linux parte 1, comandos básicos de Linux parte 2. Com esses três vídeos você consegue fazer a instalação do Samba. Se você não souber nada, se você já souber alguma coisa, pode vir direto para esse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa é fazer a instalação, tá bom? apt-get install Samba, tá bom? Ele vai passar direto, porque ele vai falar que o Samba já está na versão mais atual, porque eu já fiz isso para não ficar perdendo tempo aqui agora. Mas você apertar o Y para dar um yes, ele ficar instalando, e isso aí não vai fazer muita diferença pra gente. Bom, depois que você fez o download do Samba, eu já estou até na pasta, né? Você vai, deixa eu voltar para a raiz aqui, eu sei lá onde você vai estar, mas você vai dar um cd/etc/samba. Essa pasta vai ser criada depois de você instalar o Samba. Aqui dentro você tem o smb.conf, tá? Que é o arquivo de configuração do Samba. Ele é um arquivo muito grande, essas linhas com hash aqui são comentários, né? Então, tem diversas coisas, você pode configurar sem login, fazer um monte de coisa, integrar com um AD, colocar em grupo, fazer um monte de compartilhamento. Mas o que a gente vai fazer aqui é a configuração básica dele, né? A gente vai fazer a configuração bem básica. Então assim, você tem o smb.conf aqui, o que a gente vai fazer? Tem até outros ali, né? A gente vai tirar um backup dele, para se depois você quiser ver e tal. Então o que a gente vai fazer? cp, né, smb.conf, e eu vou copiar ele na mesma pasta, então eu vou colocar só o nome do arquivo, né, não preciso colocar o destino, então eu vou copiar aqui dentro de onde eu estou. Então eu vou colocar smb.conf.backup, poderia ser o nome que você quisesse. Tá? Então agora eu tenho uma cópia, eu tenho dois arquivos aí. E o que eu vou fazer com o meu smb.conf? Eu vou apagar ele, né? Tá bom? Aí eu vou fazer o que? Echo, vou colocar o número 1 aqui, qualquer coisa, no meu arquivo smb.conf. Quando eu fiz isso, como quem viu a outra aula, sabe que eu estou direcionando o resultado do echo para dentro do smb.conf, e eu limpei ele. O meu smb.conf está limpo agora, né? Limpo mais ou menos, ele vai estar com o número 1, né? Essa é a primeira coisa que a gente faz. Bom, agora você pode usar o Nano, o Vim, o editor que você quiser. Aqui eu vou usar o Nano. Aí esse é o arquivo do smb.conf. Bom, o que a gente vai criar aqui? A gente vai criar um compartilhamento, tá bom? Só um compartilhamento básico aqui, só para a gente ver o Samba funcionando. Então esse compartilhamento ele vai começar com um colchete, aí você vai escrever o nome dele aqui no meio. Eu vou escrever o nome dele de público, como se fosse uma pasta pública na rede, tá bom? Sem muita segurança e tal. E aí, eu tenho uma cola aqui que eu já deixei no Sublime para você
saber o que precisa, né? Que é isso aqui, ó. Você vai colocar ó, um comentário, vai colocar que ele é gravável. O path é a pasta no teu servidor. Não é bom você colocar a pasta direto na raiz. Você pode compartilhar a pasta dentro de uma pasta que seja subpasta dentro de uma pasta de usuário e por aí vai, tá? Mas aqui é só um exemplo pra gente aqui, tá bom? Então, ó, vou puxar para cá um pouquinho só pra gente conseguir ver os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Aí, isso eu vou deixar no comentário do vídeo aí, na descrição, para ficar mais fácil. Então a gente coloca um comentário qualquer, tá? Viu que já mudou de cor? Pasta pública. Vou evitar de usar acento, essas coisas e tal, né? E aí a gente vai colocar que ele é uma pasta gravável, que as pessoas podem gravar as coisas. E eu vou colocar que ela é gravável, sim. O path é o caminho. Onde eu vou montar isso? Tá? Onde vai ficar isso no Linux? Para eu acessar através do Windows pela rede, né? Então, o path eu vou colocar a pasta barra público, ou seja, uma pasta chamada público dentro da raiz, tá bom? E se as pessoas podem pesquisar nesse compartilhamento. Aqui eu não estou criando a pasta, tá? Que fique bem claro, eu estou criando um compartilhamento, assim como no Windows, como eu crio um compartilhamento, tá bom? Então, eu criei esse aqui, e aí eu vou salvar, e aí eu vou dar um clear aqui, e vamos dar um cat no smb.conf para ver se ele está do jeito que a gente fez. Então ele está, ele só tem só isso, só essa configuração. Dá para fazer mais coisa, Kleber? Dá para fazer um monte de coisa, tá bom? Dá para fazer um monte de coisa. A minha imagem tá vendo, eu nem sabia. Dá para fazer um monte de coisa aí, tá bom? Não é só isso que dá para fazer, tá? Mas vamos fazer essa parte aí. Então, o que você vai fazer agora? Agora você vai criar um usuário no Linux para que ele tenha acesso a esses arquivos através do Windows. Dá para fazer sem usuário? Dá. Mas é um pouquinho mais avançado, esse é o básico, aí você pode ir avançando e aprender outras coisas aí. Então a gente vai criar um usuário, tá bom? Vamos criar um usuário. Então, para criar o usuário, a gente vai usar o add user, tá? E vou criar um usuário aqui, tá bom? Vou criar um usuário aqui chamado Pichoxó, tá bom? Então, dou um add user Pichoxó, aí ele pede a senha do Pichoxó, você coloca a senha que você quiser aí, tá bom? Coloquei a senha do Pichoxó, ele pede o nome completo, aí você colocaria aí Pichoxó da Silva, aí ele pede o setor, o telefone, essas coisas. As informações estão corretas? Sim, se você der um enter ele também vai. Então eu criei um usuário chamado Pichoxó. Bom, isso já resolve? Não, porque esse usuário que eu criei, ele foi criado no Linux e não no Samba. Eu criei só no Linux, agora eu tenho que criar esse usuário também no Samba, o mesmo usuário. De preferência, usar a mesma senha, tá bom? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar aqui smb, tá bom? Aqui, ó, vamos puxar mais para cá. Eu vou colocar smb pswd, tá bom? -a e vou criar o usuário. Tá? Ele vai pedir a senha, eu coloco a mesma senha que eu coloquei. Pronto. E aí foi criado o usuário. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos só relembrar aqui. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar a pasta, tá? Não, perdão. Tenho que instalar o Samba, configurar, fazer o compartilhamento no arquivo de texto e criar o usuário. Aí, por fim, vamos só dar um... Opa! Vamos só dar um cat aqui no smb.conf. E aí, ó, vocês estão vendo que o path aqui, eu coloquei o path como público, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Eu preciso criar essa pasta barra público, então eu vou mkdir barra público. Pronto, agora quando a gente der um ls na barra, aqui está a pasta público em azulzinho aqui, vocês estão vendo aqui, né? Só que aí, como isso aqui é um ambiente de teste, né? Só para vocês aprenderem e tal, uma coisa que você não vai fazer no ambiente de produção,
em uma empresa é dar controle total para todo mundo. Só que a gente está só testando aqui. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chmod 777, lembrando que isso é um ambiente de teste, tá? Se você for numa empresa mesmo, você vai configurar os usuários que podem ou não acessar as coisas, tudo certinho. Isso aqui é só um ambiente só para aprender. Depois você vai implementando questões de segurança, entre outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o chmod 777 barra público. Pronto, vamos dar um ls barra de novo, e aí vocês veem que o público agora está verdinho em volta. Por quê? Porque ele tem execução. Tudo que tem execução fica com aquele verde ali. Como seria um 777, todo mundo tem execução nessa pasta. Não é uma boa prática, mas a gente só está testando, tá? Porque aí leva mais tempo. É como eu estou falando, isso aqui é uma introdução. Aí você aí na tua empresa, no teu trabalho de escolar, no que quer que seja aí, você vai colocar as permissões com segurança, tudo certinho. Aqui é só um teste, tá bom? É só para os conceitos básicos. Se você já tem um conhecimento um pouco maior, você já configura a segurança, essa coisa toda. Bom, terminou? Quase. Aí o que acontece? Você mudou o arquivo de configuração. Então, você vai fazer o quê? Já está aqui a cola, ó. Você vai colocar o Samba. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Opa, eu já tinha feito aqui várias coisas antes, mas você vai colocar Samba Restart. Pronto, aí ele reiniciou o serviço do Samba. Acabou aqui no Linux. Aí você vai acessar o servidor Linux pela rede. Isso aqui é uma máquina virtual com Linux que a gente está mexendo. E a gente vai acessar pela rede. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, você precisa ver o IP do Linux, que é o comando IPA. Tá bom? 192.168.144 no caso aqui meu, tá? Aí você vai lá numa máquina Windows, que eu estou acessando ela aqui da minha rede. Essa máquina Windows está no mesmo segmento de rede, como vocês podem ver, ó. Opa, não vai me travar agora. Pera aí, pronto. Essa máquina Windows está aqui, ó. Ela está no 192.168.137. Então, a minha aqui do Linux é a 44, essa outra é a 37. Então, você vai fazer o que? Lá no Windows, você vai dar um ping. Ó, tá bem lento, só que eu tô testando agora. 192.168.1.44. E aí você vai ver se você vai chegar no teu Linux, tá bom? Ó, o tempo de resposta tá altíssimo aqui, tá? Mas chegou. O importante é chegar, né? É só um ambiente de teste mesmo. Então, beleza. Então, eu tô pingando o Linux dentro do Windows. Essa é a primeira coisa que você vai... Antes de compartilhar a pasta, fazer qualquer coisa, você tem que ver se as máquinas estão pingando uma outra. Aí, o que você vai fazer? No Windows, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. Peraí. E vai colocar // 192.168. Só apagar aqui que o VNC ele coloca esse símbolo aqui. 1.1.44. E aí você vai colocar o barra. E aí você vai dar um Enter. Se tudo estiver certo com o seu servidor Samba, o que ele vai fazer agora? Ele vai abrir a pasta. Ele não pediu senha porque eu já tinha acessado. Mas se for a primeira vez que você vai acessar, ele vai pedir aquela senha lá do Pichoxó lá e tal. Eu já tinha acessado aqui agora há pouco antes. Então ele não pediu senha, mas ele vai pedir senha. Então essa é a pasta lá no Linux. E aí, para provar para vocês que está tudo certo, a gente vem aqui, ó. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar e vou lá na raiz, tá bom? Vamos na raiz e aí a gente entra na pasta cd /publico. E aí eu dou um ls e não tem nada. Eu vou criar um arquivo aqui. Eu vou com teste.txt. Então, pronto, criei. Aí, como vocês podem ver, tem um arquivo aqui chamado teste.txt. Eu criei ele aqui no Linux. Então, olha aqui, ó. Ele já apareceu dentro do Windows. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um arquivo agora do Windows e a gente vai ver se ele vai aparecer lá do outro lado. Tá bom? Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado windows.txt. Tá bom? Ó, criei o arquivo. Ótimo. E aí vamos lá no Linux, dar um ls. E está aqui o arquivo windows.txt. Tá bom? Olha que interessante, ó.
quando eu crio no Windows, ele deu execução. Por isso que ele está verdinho, ele deu execução. E leitura para todos ali. E eu estou com o usuário teste lá, tá bom? Então, aqui, ó, opa. Bom, aqui vamos ver se a gente consegue fazer uma mudança aqui. Pronto. Coloquei um texto nele, no arquivo, e aí a gente vai lá do Linux e ver que esse texto foi alterado. Vamos dar um cat aqui para a gente ver. E aí ele mostrou ali a bagunça ali, né? Que ele mostrou na frente do root ali, não deu para ver. Vamos abrir ele aqui, ó. Pronto, lá o conteúdo que eu coloquei. Tudo bem, pessoal? Opa. Pronto. Bom, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? Deixa eu só baixar aqui, voltar aqui o Samba. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Como você configurar o Samba. Lembrando que eu falei, isso aqui é muito básico tal, e aí você pode aperfeiçoar, fazer muito mais outras coisas aí no seu servidor. Só para a gente relembrar, a primeira coisa que você faz é apt-get install Samba, a segunda é limpar o arquivo de configuração para criar o compartilhamento que você quer. A terceira, você cria o usuário no Linux e no Samba, cria o usuário dos dois lados, coloca a mesma senha nos dois, tá, para não ter problema. E você cria a pasta, né, cria a pasta onde você quer compartilhar, tá bom? Geralmente você não usa a raiz, tal, também não é boa prática. Mas, por enquanto, é isso, tá, pessoal? Valeu e faça as atividades aí que tem para fazer e vá testando cada vez mais coisas no Samba aí, tá bom? Suba uma máquina virtual com Windows, outra com Linux, as duas em modo bridge para você conseguir se comunicar pela sua rede, né? Ou acesse pela rede, como vocês viram aqui, eu estou acessando de um computador, o Windows está longe daqui de onde eu estou, tá bom? E é isso aí que você pode fazer. Tchau, pessoal, até a próxima.